Saúdo todos que nos ouvem com a paz do Senhor. Amém. Motivo de glória, motivo de satisfação podermos estar aqui nessa campanha. Aleluia! O Senhor tem colocado um negócio no meu coração essa semana que eu tenho meditado e tentando entender. Que está no livro de Isaías, no capítulo 6. Porque às vezes o Senhor quer nos falar de coisas para a gente fazer, né? Para a gente entender o tamanho do que é o poder de Deus. Aleluia! E diz assim a palavra. Isaías 6. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E o seu séquito enchia todo o templo. Aleluia. Serafins estavam por cima dele, e cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Eita glória! Amém. Toda a terra está cheia da sua glória. Aleluia. Eita! E os umbrais das portas se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Aleluia! E com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia, glória. Glória a Deus. Irmãos, eu acredito, eu creio, eu tenho certeza em Cristo Jesus que todos nós aqui recebemos esse chamado. E a coisa é tão séria que os serafins são seres celestiais que a gente considera de alta patente. E eles não tiveram, por usurpação, querer ver o Senhor. Eles não quiseram, por usurpação, pisar no solo onde estava o Senhor. E com sua boca clamavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da tua glória. Olha toda a terra. Então terra, nós estamos cheios da glória do Senhor. E não podemos desfalecer. Porque se eu me envergonho dessa glória, eu estou me envergonhando do Senhor. Eu tenho que ter temor. E temor não é coisa grande, não é diante das multidões, não. É diante dos simples. Porque o Senhor busca os simples. Porque os grandes estão festejando o mundo. Os grandes estão preocupados com o poder, com ter. Quantos e quantos homens estão abandonando o púlpito para ir para a política? O Senhor não mandou ninguém para a política. Mandou ir ao mundo buscar discípulos, não candidatos. E a gente está assim. A gente está querendo poder, a gente está querendo aparecer, a gente quer ser maior do que o Senhor. Precisamos atentar para isso. A gente às vezes fica querendo o lugar do outro. Não existe lugar do outro. Cada um tem o seu lugar. Porque no céu não tem fulano de tal, não tem tribo de tal, não. Seremos todos servos do Deus Altíssimo. E nós não temos ideia de como vai ser. E nem é necessário que tenhamos.
Porque precisamos crer, precisamos fazer a vontade do Senhor. Porque se eu não sou fiel no pouco, no simples, como serei fiel no muito? Se eu não sou fiel aqui, ó, com as pequenas coisas, com os pequenos irmãos, com aqueles que não conhecem ainda a palavra do Senhor, como que eu serei diante do Deus Altíssimo? Diante de um serafim, eu vou querer ser melhor do que ele. Então eu preciso atentar para isso. O Senhor o anjo tirou a brasa do altar com uma tenaz. E às vezes eu quero me sentir a brasa. Não sou brasa. Eu sou simplesmente um servo que não posso me acender. Não. Quem me acende é o Espírito Santo. Quem age por mim é o Espírito Santo. E o Espírito Santo está em qualquer um que queira. Porque eu preciso me deixar agir. Eu preciso deixar que o Espírito age em mim. Eu não posso rejeitar o mal, porque senão eu faço parte disso. Porque se alguém me dá um soco e eu dou outro soco, eu faço parte da briga. Eu preciso fazer como Jesus me ensinou. Dê a outra face. Ah, diácono Fábio, mas falar é fácil. Aí no púlpito, na hora que chega, mas é na hora que chega que você precisa estar ali, ó. Você precisa resistir. Você não pode dar lugar ao diabo, porque ele não vai entrar na tua vida se você não deixar. Porque somos lavados e remidos pelo Espírito Santo. Essa brasa que foi tirada do altar nos purificou. Só eu posso me sujar. Ninguém pode me sujar. Como ninguém vai para o inferno no meu lugar. Ninguém será levado para o céu no meu lugar. Porque só serei levado para o céu se o Senhor ficar em mim. Pela sua misericórdia. Glória. E não tem ninguém na face da terra que pode dizer o quanto que você está salvo, o quanto que você está liberto. Não, porque a liberdade tem que ser conquistada todo dia. E é com oração, é com sacrifício de abrir mão da sua vontade. Porque o sacrifício de Jesus foi pelos nossos pecados. Agora, não adianta Jesus, eu posso me arrepender de novo. Não, meu irmão, não entre com essa. É igual aquela coisa de, quando eu envelhecer, eu vou para a igreja. Não, meu irmão, graças a Deus que nós envelhecemos e podemos ser abraçados por esse Deus. Porque o Senhor tinha propósito na minha e na tua vida. Que se não for assim, já tínhamos sido. Porque se a gente parar para ver, só aquelas coisas horríveis que poderiam ter acontecido com nós, que a gente viu, às vezes achamos, que sorte, ou Deus, porque na hora do perigo, eu lembro de Deus. Na hora, eu lembro de qualquer um. Né? Você invoca qualquer um na hora que o negócio está feio para o outro lado. Aí a gente vê, poxa, aqueles jovens, né, que tiveram nomes horríveis, né, Sadraque e Abednego, não titubearam. E eram novos, eram jovens, não eram velhos acostumados, eram jovens. Mas o que eles tinham? Perseverança. O que eles tinham? Conhecimento do Senhor. Por quê? Porque liam as palavras, ouviam as pregações, ouviam o conselho dos anciãos do tempo. Mas nós não. Às vezes eu acho que eu estou preparado. Não, eu já sei. E não é assim. Porque não sou eu que determino aquilo que eu sou. Não sou eu que determino como que eu estou. É o Senhor, é o Espírito Santo. E Ele só vai agir na minha e na sua vida se você humildemente o deixar. Porque se eu fizer igual a Naamã, achar que é do jeito que tem que ser, aí eu pensei que ele viria aqui e faria isso. Não. É aquilo que ele determinou. Crê tu ou não? Porque como Jesus bem disse para Maria, se creres, verás a glória de Deus. Mas que glória que você quer ver? Porque às vezes quando você está orando, a primeira coisa que a gente faz na oração é pensar em nós mesmos. E não é assim que o Senhor quer. Porque um grande exemplo está no livro de Jó. Jó passou
todas as dificuldades, Deus nos livre de qualquer uma daquelas, mas ele sempre confiou. E ameaçado, xingado, sendo caluniado, ele manteve-se calado. E o Senhor disse: peça para que o meu servo Zé ore por vocês. E ele orou por aqueles que o injuriavam, porque aquele que vai falar mal de você era teu amigo, caminhava contigo, às vezes estava orando contigo, em campanha contigo. Mas por que abriu mão? Porque deixou como Acã entrar o anátema, entrar a vontade de pegar aquilo que não deve pegar. Porque se o Senhor falou que não é para fazer, mesmo que lhe pareça maravilhoso, porque o Senhor sabe o que é bom para mim, o que é bom para você. Então que possamos estar firmes nisso, porque esse Deus é santo, santo, santo. E a terra está cheia da sua glória, e essa glória está em mim, está em você. E assim eu agradeço essa riquíssima oportunidade. Com palmas louvemos ao Senhor. Glória a Deus.